Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Aqui quem fala é o Ed e no episódio de hoje nós vamos revisitar o passado. Achei que estava falando para eu parar. Não, já tava me preparando pros golpes aqui, ó. Só desviando. Essa semana, um dos membros do Fórum de Linux compartilhou uma postagem perguntando sobre como que ele poderia permitir que um usuário tivesse acesso ao seu servidor de forma segura, sem que o usuário ficasse bagunçando ou mexendo nos dados de outros usuários. E essa pergunta pode ser respondida pelo apoiador desse episódio, que é o Finlink. O Finlink é uma solução que permite que você libere o acesso de uma aplicação ou de várias aplicações ou de porções específicas do seu servidor para usuários de forma criptografada e segura que podem ser acessadas através de um navegador, seja ele um smartphone, um tablet ou um outro computador. No caso desse usuário, ele pretendia utilizar uma solução de FTP que, por padrão, já enclausura o seu usuário dentro da sua própria home. Mas se ele precisasse estender essas permissões de acesso para dezenas ou para talvez centenas de usuários com necessidades específicas de permissões de acesso, aplicações diferentes, controles de perfis, o Finlink provavelmente seria uma das melhores soluções para que ele conseguisse manter esse ambiente estável e sobre o controle, mantendo um controle bem fino de todas as permissões de acesso. Saiba mais sobre como você pode compartilhar o acesso de aplicações ou de recursos de um servidor na sua própria rede doméstica, na sua casa, ou quem sabe na sua escola, utilizando o Finlink, acessando o link que vai estar na descrição desse episódio. E no episódio de hoje nós vamos revisitar o passado do Diolinux. Relembrar é viver e na nossa profissão de criação de conteúdo, é comum que a gente esteja sempre mudando, que a gente esteja sempre procurando coisas diferentes ou até mesmo se aprimorando. Então, por isso, nós vamos fazer esse exercício aqui junto com vocês, de voltar em alguns dos vídeos aleatórios que nós vamos escolher aqui do canal de Linux e do canal de Linux Labs também. E eu vou fazer algumas perguntas para o Dil sobre esses episódios, vamos responder alguns comentários também. Então, a ideia é pegar o que está lá atrás e tentar trazer para um parâmetro mais moderno, né? Como que é a nossa visão hoje sobre o que a gente falou lá atrás. E como já está bem claro, para participar desse episódio aqui e passar vergonha vendo os antigos vídeos de como que a gente fazia as coisas antigamente, Jonathan Simeone. Dizem que também relembrar pode ser se arrepender, né? Dependendo do que a gente vai estar relembrando. Então, vamos ver o que a gente vai relembrar aqui. Assim, acho que a ideia principal também é criar um diálogo sobre alguns assuntos que talvez a gente não tenha conseguido responder, de repente um comentário ou em vídeo, alguma coisa assim, porque felizmente são muitos comentários, tem esse lado bom, mas infelizmente isso faz com que a gente não tenha braços para responder tudo. Ainda que, mesmo até hoje, eu tente ler praticamente todos os comentários, pelo menos assim, na primeira semana do lançamento, os primeiros 2, 3 dias eu acompanho mais de perto. Daí por diante eu já estou trabalhando nos próximos, então a cabeça já vai para outro lugar. Mas a gente criou conteúdo tão diverso ao longo do tempo que acho que seria esquisito se eu ainda concordasse com tudo o que eu já disse, mas vamos ver, né? Para a gente começar esse papo aqui, eu vou pegar um dos meus vídeos preferidos do Diolinux, que Hum. é o vídeo que me apresentou o canal. Eu conheci o Dio por este vídeo. No último vídeo do Diolinux Responde, que é o quadro de perguntas e respostas aqui do canal, o vídeo recebeu um comentário que na verdade me fez querer fazer esse vídeo. Não que o comentário tivesse muito errado, alguma coisa do tipo, mas ele serviu para eu ter, digamos assim, a inspiração para construir esse material que você vai assistir agora. O comentário é esse aí que você está vendo, ó, do Thiago. Desktop não vai acabar, mas vai mudar. O Microsoft Surface é a prova disso. Se o Linux não seguir a era touch, vai ficar para trás. Como você pode ver, o comentário não tem nada demais e eu até concordo com você, Thiago, fazendo algumas ressalvas aí, alguns comentários que eu acho que deve ser feito. Mas a forma com que você comentou me fez querer fazer esse vídeo aí, porque você colocou aquela famosa frase: se o Linux quiser alguma coisa. Eu lembro que a ideia era explicar um pouco sobre essa noção que até hoje a gente tenta elucidar sempre que possível,
de que o Linux é uma coisa, tipo, imaginar que o Linux é uma empresa ou é um software único de uma determinada forma, que tem pessoas responsáveis por ele, que estão ali todo dia pensando em como fazer um mercado através do Linux ou algo assim, né? Porque a gente tem muito essas de se o Linux quiser competir com o Windows, ele vai precisar fazer isso. Só que o Linux não quer nada, tipo, o Linux não tem absolutamente nada a ver com a parte de desktop ou qualquer outra coisa na realidade, né? E eu acho que não é necessariamente problemático a gente falar assim, porque é uma simplificação das coisas, a maior parte das pessoas não está nem aí para nível de detalhe técnico, mas para quem se importa, é um detalhe que faz total diferença você entender. Até para alinhar como você se sente em relação ao projeto. Entender que o Linux é um kernel e o que é a função desse kernel dentro dos outros projetos faz você entender que, tá, ok, se não tem sei lá, um software para configurar o meu mouse ou alguma coisa assim, não é o Linux que vai resolver isso. Tipo, vai precisar do driver, essa é a parte que vai para o Linux, né? Mas vai depender do fabricante, de alguma forma, viabilizar isso de acontecer. Mas a parte da interface, ou ter uma configuração extra no sistema, ou a interface gráfica funcionar de um jeito ou de outro, não tem absolutamente nada a ver com o kernel, né? Nada a ver com o Linux. Eu acho que era meio que nessa pegada, assim, pra gente tentar cobrar, de repente, as pessoas certas quando quiser cobrar. E até tinha essa ressalva de como cobrar, né? Porque, afinal de contas, é um trabalho meio que voluntário de boa parte das pessoas que cria software de código aberto, open source e tal. Então, eu acho que existiria um equilíbrio que precisa ser buscado, assim. Tanto que esse vídeo teve um remake anos depois, né? Esse aí de 5 anos atrás, acho que uns 3 anos depois eu fiz uma versão mais atualizada, e daqui a pouco tá na hora de fazer de novo, porque é um assunto importante para o entendimento, e que as pessoas ainda, em geral, não sacam tanto, especialmente agora que cada vez mais está entrando mais gente, né, conforme até o canal cresce, se for ver, mais gente nova começa a ter contato com essas coisas e bem provável que não vejam os vídeos mais antigos, né, coisas assim. Se veem, melhor, mas é menos provável. Então, trazer esse assunto à discussão de novo é importante. É tipo o que é Linux, que também complementa esse aí, basicamente. O pessoal que é da equipe já ouviu essa história, mas acho que é a primeira vez que eu falo isso no Geocast. Eu sou o cara do texto. Eu sou o cara que gosta de ler as coisas, gosta de parar ali na frente de um livro ou de uma tela e consumir texto. Isso é como eu prefiro absorver conteúdo. Mas eu percebi que estava ficando cada vez mais difícil, há alguns anos atrás, já uns 4, 5 anos atrás, achar conteúdos tão atualizados em texto quanto estava sendo fácil achar em vídeo. E aí eu falei, bom, se hoje tem tanta protuberância de vídeo, assim, né, tanta profusão de vídeo, por que não procurar vídeos em português sobre os assuntos que me interessam? Na época eu estava pensando em migrar a minha agência de Windows para Linux. Eu estava meio saco cheio já da Adobe, essas coisas assim. Eu falei, bom, deixa eu procurar conteúdos em Linux, de português. E aí foi quando eu achei primeiro o fórum, o GeoLinux Plus. Se você ainda está ouvindo esse episódio e ainda não conhece o GeoLinux Plus, é plus.geolinux.com.br. Recomendo fortemente que você visite uma das comunidades mais saudáveis sobre Linux que existe no mundo. E eu posso falar isso não é só porque eu sou moderador lá, não, mas é porque eu visitei muitas comunidades desde que eu usei Linux há mais de 20 anos. É muito puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu concordo. Tenho muito orgulho do GeoLinux Plus. Aliás, uma curiosidade que nem todo mundo sabe é que se você digitar forum.geolinux.com.br, você cai lá também. E aí, quando eu descobri depois os vídeos através do fórum, porque tá sempre sendo compartilhado lá no fórum também os vídeos, que eu falei, caramba, meu, então vai muito além de um fórum, isso aqui tem muito mais conteúdo. E, curiosamente, o primeiro que eu assisti foi esse, já quebrando esse mito, né, que todo mundo fica xingando Linux, que é uma entidade que não existe, no final das contas. O Linux é uma peça de software das milhares ou, sei lá, das centenas ou milhares que constituem um sistema operacional. É tipo você querer xingar o kernel do Windows ao invés de xingar o Windows, sabe? Mas é bem curioso porque é uma organização mental que a gente tem que é mais fácil de conceber, né? Seja tipo uma empresa, uma loja, o Estado ou qualquer coisa assim. Nada disso realmente existe.
É tudo um construto imaginário de como a gente acha que as organizações se moldam. Não existe uma Apple. São pessoas que vão até um prédio, trabalham remotamente para construir produtos que têm uma determinada marca. Mas se você tirar todas aquelas pessoas, por algum motivo assim misterioso, continua sendo a Apple, mesmo que troque todo mundo. É um dos casos assim. E se você trocar a marca e mantiver todas as pessoas, deixa de ser. O que não faria muito sentido, tecnicamente, né? Isso acontece com o Linux também, porque a gente acaba pensando, ok, tem alguém que faz, né? Às vezes as pessoas nem entendem exatamente como é esse processo. Parte do nosso trabalho é tentar ajudar a clarificar algumas dessas ideias até. E quando você pensa assim, ok, o Linux faz alguma coisa e você vê distribuições, então você pensa, o pessoal do Linux faz tudo isso. Quando não é bem por aí que funciona, né, as coisas. Quem já viu os nossos conteúdos a respeito de... eu acho que a gente já tentou explicar quase tudo um pouco ao longo de tantos anos. Mas distribuições, para entender como é, entender qual é a função de cada uma das partes e como aquilo trabalha junto e tal. Eu acho que compreender essa parte muda completamente a sua relação em relação aos projetos de código aberto que você utiliza, incluindo as próprias distribuições, o Linux como um kernel, as interfaces em separado, entender que se o Ubuntu usa GNOME não quer dizer que o que tem ali é o que o GNOME quer que seja, porque são coisas separadas também, e a forma com que o Linux do Ubuntu funciona não é necessariamente como é o Linux que o Linus Torvalds aprova, sabe? É tudo compartimentalizado e a experiência do usuário pode variar de acordo com isso. Acho que é talvez isso que cause um pouco de confusão e é um dos motivos da gente meio que generalizar muitas coisas, sabe? É Linux. Porque se você for querer explicar tecnicamente, a pessoa já saiu da conversa muito antes de você terminar, né? Que é um negócio muito amplo, complexo, assim. Tal. Claro, a gente tenta amaciar para todo mundo que acompanha a gente, mas é uma dificuldade. Minha irmã mais velha precisou de um notebook. E ela é aquela pessoa que senta, liga o computador, abre o navegador e faz alguma coisa. Só isso. E eu tava com um notebook mais antiguinho, que é um Core i3 de primeira geração, com 8 GB de RAM. Nem é tão ruim assim. E eu fui lá, tirei o HD mecânico dele, coloquei um SSD e instalei um Zorin OS para ela. Cara, tá 1 ano o notebook com ela. Ela nunca me ligou para perguntar nada, assim. Esses dias eu fui até a casa dela. E ela, e o notebook? Não, tá funcionando, beleza. De vez em quando tem que confirmar ali para fazer umas atualizações, mas depois eu desligo o computador, ligo de novo, tá tudo funcionando. Se eu Beleza. tivesse chegado para ela e tivesse falado, olha, eu vou instalar um Linux que é baseado no Minix, que é baseado da filosofia GNU e que ele usa uma interface GNOME customizada, ela fala, tá, mas eu só quero um navegador, por que você está fazendo isso comigo? Né? A gente que ama tecnologia, acho que a gente tem essa necessidade de verbalizar as coisas que a gente gosta, né? De kernel, de interface gráfica, de gerenciador de pacotes. E para a maioria das pessoas, o computador é uma ferramenta. Talvez seja por isso que os celulares, os smartphones se popularizaram tanto. Teve uma vez que perguntaram, sugeriram, né, no caso, nos comentários de algum vídeo, alguns vídeos já não é uma coisa tão incomum assim, para eu fazer um comparativo entre os gestores de pacotes das distribuições e tal. Tipo, qual é o melhor? Né? A gente sempre tem essa, né? Será que eu estou utilizando o melhor? O conceito de melhor ou pior é, assim, subjetivo ao máximo, né? E algumas vezes eu já tentei fazer conteúdos nesse sentido, para explorar esses tópicos, para pelo menos ter uma resposta, né? Mesmo que não fosse definitiva. Nem todo mundo gosta quando eu digo assim, cara, a resposta é você tem que pensar. É isso. Não tem uma resposta pronta que vai servir para tudo. Que depois, se não dá certo, você vai dizer, o que você falou não tem nada a ver. É claro que não tem nada a ver. Cada caso é um caso. A vida não se importa com a nossa dificuldade de distinguir as coisas. As coisas simplesmente são, né? E no caso dos gerenciadores de pacotes é tipo isso também, porque eu nunca soube exatamente como fazer um benchmark justo em relação a isso. Eu vou comparar visualmente, como é o visual que ele mostra as informações, a velocidade com que alguma coisa acontece, mas aí depende do servidor, depende da minha internet, depende, sabe? Não tem um parâmetro muito sólido. Porque, no fim das contas, quem tem essa dúvida, quem se importaria muito com isso, penso eu, pelo menos, é alguém que está querendo mais um argumento para justificar uma decisão que tomou. Tipo, eu instalei o Arch Linux
E o Pacman é bem melhor que os outros por esse e esse motivo. Eu instalei o Fedora e o DNF mata pau em organização em todos os outros. Ou o Zyper lá do SUSE é melhor por X e Y motivos. Mas o apt é clássico, antigo e nada que é ruim dura tanto. O que o gerenciador de pacotes vai fazer? Ele vai viabilizar a instalação de um software, né, de uma biblioteca, de um pacote, literalmente. Se ele fez isso, foda-se a forma com que ele fez. Se mostrar uma letrinha mais bonita do que outra e tal, você pode olhar para uma coisa e pensar, sei lá, a organização do Pacman é mais bonitinha do que do apt. Eu acho, por exemplo, que é assim, do DNF também. Aliás, qualquer um é mais bonito que o apt, praticamente, hoje em dia. Isso é indefensável. Mas é realmente algo tão... eu vou usar esse só porque o visual é mais bonito, nesse caso? Não sei se é motivo suficiente para você escolher um outro sistema. Eu acho que ninguém escolheria o sistema base do seu servidor baseado no quão bonito é a linha de comando. Uma opinião não muito popular que eu tenho é que usuários de Linux que já estão ali se direcionando para um pouco mais avançado, ou de outros sistemas operacionais também que estão querendo aprender um pouco mais sobre o sistema operacional, eles acabam se empreendendo em coisas que não faz a menor diferença no dia a dia de trabalho. Meu sistema está dando boot com 64 MB de memória. Meu sistema está dando boot com, sei lá, 10 serviços apenas ativos. Depois que eu liguei o navegador, o navegador está consumindo giga de memória. Se você nem ligar o PC, nenhum serviço roda, só. Isso que é economia. Cara, eu fico pensando assim, e normalmente quando eu vejo as pessoas argumentando isso, eu pergunto assim, mas e você consegue fazer o seu trabalho? Tipo, se você sentar, não olhar para essas informações e se concentrar no que você precisa fazer, no final do dia você entregou o que você precisava fazer? E um ponto que é muito importante deixar claro sobre essa opinião não popular é que eu não estou dizendo que não importa se o seu computador funciona direito ou não, que software pode ser porcaria, que consome memória, nada disso. O que eu quero dizer é que para as pessoas normais que têm que entregar alguma coisa no final do dia, pessoas que o trabalho delas não é otimizar software, isso não faz diferença, a menos que esteja atrapalhando a sua produtividade. Tipo, se você não consegue usar o seu PC porque você está usando um software que está consumindo mais recursos do que você tem disponível, beleza, cara. Aí você tem que se preocupar com a otimização, se preocupar de trocar de sistema operacional algumas vezes. Isso é um problema, às vezes, né? Mas no geral, cara, tipo, as pessoas ficam com essa assim, né? Eu liguei aqui o pessoal adora fazer esse comparativo do KDE e do Gnome, né? Liguei aqui meu KDE, tá consumindo 700 MB de memória. Eu liguei o Gnome, 1.4 GB. Cara, e daí? Você consegue fazer o que você precisa da mesma forma? Vídeo do canal até que a gente tocou um pouco desse assunto, que é a respeito do gerenciamento de memória do macOS, não sei se você lembra desse. Sim. Depois eu faço a tangente para o Linux. E a gente fala um pouco a respeito disso. E tem um ainda mais antigo, antes de você estar no projeto, até que se chama Linux 8 My RAM, esse projeto é maneiro. Que é baseado no projeto homônimo. E eu fiz um vídeo explicando aqueles conceitos. No desktop, realmente, meio que tanto foda-se. Né? Como se diz. Tanto faz o que você for querer utilizar, porque se o seu PC não travar por falta de recurso, tá safe. Tipo, se não gargalar por falta de recurso, tá tranquilo. No servidor, a história é diferente. Sabe? Então, as pessoas meio que associam uma coisa à outra. E até no vídeo, se eu não me engano, provavelmente do Mac lá mesmo, eu tinha mencionado que as pessoas que trabalhavam com Linux há mais tempo, especialmente no lado do servidor, meio que traziam alguns desses conceitos para os seus desktops também. O que eu imagino que é uma coisa natural de fazer, uma associação, afinal você meio que trata as coisas... Tipo, vai criando uma área convergente, então você vai pensando que o seu desktop às vezes vai ser tão eficiente quanto se ele gastar o mesmo que um servidor gasta. Mas existe uma separação bem interessante ali, que o tipo de software que é rodado é um pouco diferente, e no lado do servidor em especial, quanto menos você gastar de recurso, menos você gasta em grana. Porque você está meio que alugando, muitas vezes, um servidor, né? A menos que você já tenha comprado o equipamento e tal, seja uma coisa ali no local, etc. Mas equipamento de servidor é caro, então quando você consegue extrair muito... Tipo, se você acha que desktop é caro, servidor é bem mais, né? Você consegue extrair o máximo possível daquilo ali e você está fazendo um bom trabalho como sysadmin.
mantendo as coisas rodando. Meio que no desktop você pode tentar fazer isso, mas você não consegue tirar a mesma vantagem, porque no servidor, se você faz ele gastar menos RAM, por exemplo, significa que ele pode gastar mais recursos para servir mais. Enquanto que se você está utilizando o seu desktop só para navegar na internet, digamos, ou para jogar algum jogo, se você tem 16 GB, vamos dizer, e o seu jogo gasta 8 e o sistema gasta 4, né? Você tem aí 12 e ainda sobrou um espacinho. Se você conseguir fazer o seu sistema gastar 3, não muda nada, você vai rodar as mesmas coisas do mesmo jeito. Tipo, não é como se mais jogos ao mesmo tempo fossem ser rodados, sabe? E no caso de quando você tem a infra em cloud, né, numa cloud híbrida ou pública, alguma coisa assim, tipo numa Amazon, no Azure, no Google Cloud, no Oracle Cloud, na Linode, qualquer, na DigitalOcean, tem tantos, né? Tipo, você paga por hardware, por tráfego. Então, se você precisa de um servidor parrudo, você vai ter que pagar bem mais do que se você conseguir fazer a sua aplicação rodar num servidor um pouco mais modesto de hardware. E essa é a lógica. E tudo bem se assim, as coisas são dois universos separados, mas que eles convergem em algum momento quando o mesmo usuário atua nas duas áreas. Então eu fico imaginando que muitas vezes essa coisa que o usuário Linux tem de ficar otimizando o sistema vem daí, sabe? Desse contato de querer fazer esse tipo de coisa acontecer. Quando que é mais fácil você imaginar que quanto menos, melhor, mas não necessariamente, né? Tem até um exemplo que eu vi recentemente no o André, da Chipart, que é um canal que eu sempre assisto lá. E eles têm... O André, ele tem uma personalidade muito interessante, assim. Ele vai muito direto ao ponto em algumas coisas e eu acho interessante a forma como ele explica. E ele estava relatando um caso de um cliente que também é amigo dele e que comprou um computador com a Chipart. Gastou, sei lá, 20 mil no computador. Então, não pegou uma máquina básica. Uhum. E depois que a máquina chegou lá, a pessoa começou a instalar, a usar, e o principal objetivo eram jogos em 4K, se eu não me engano. E aí o cara ligou para eles, para o suporte, como era amigo do André, ligou diretamente para o André e falou, cara, não tá dando, a máquina tá ruim, a máquina tá gargalando, não tá legal. E o André, pô, o cara comprou uma máquina de 20 conto, como que tá gargalando? Pera aí, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, qual que é o resumo da ópera? O cara estava abrindo o jogo dele junto com um software de monitoramento de FPS. Acho que o MSI Afterburner, se eu não me engano. E aí no Afterburner ficava mostrando assim, 120 FPS, 110 FPS, 120 FPS, 110 FPS, 120 FPS, 100 FPS. E aí o cara, porra, tá gargalando, tá subindo e tá descendo, não consigo jogar, olha isso. Porque ele tava então, no gráfico, não no jogo em si. Aí que o André falou pro cara, tá, vamos fazer um teste aqui. Desinstala o Afterburner. Desinstalou. Liga o jogo. Tá conseguindo jogar? Ah, tá, não, tá fluido, tá legal. Vou testar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu te ligo. Aí, lá, 4 horas depois, o cara liga pro André, eu não sei, eu acho que tá normal, não tô percebendo mais nenhum problema, não. Aí o André, é claro que não tá, seu animal. Você tava olhando pro gráfico, você não tava prestando atenção no jogo, você não tava se divertindo com a experiência de 20 FPS, de 120 FPS para 100 FPS, não é uma coisa que vai estragar a sua jogabilidade. Se fosse de Em 120 4K ainda por cima. se fosse de 120 para 30, aí sim, meu amigo, pô, aí tá, realmente você tem um problema, né? Mas acima de 90 FPS, dificilmente, se você não é um jogador competitivo, você vai ter problemas de verdade com a qualidade da sua experiência. Então, pessoal, Que engraçado, até porque eu tive uma experiência recente que é parecida com isso. Ah, não porque o jogo estava travando, mas sabe que a Steam tem o próprio contador, né, dela? E eu tava utilizando o Go Overlay, que também tem um negócio lá que mostra os frame times, aí é 1% e tudo, né? E aí o game que eu tava jogando se chama What Remains of Edith Finch, se eu não me engano. É um jogo atmosférico de história, assim, e tal. Não tem nenhum desafio de mecânica, é quase uma história interativa. E é feito pelo mesmo pessoal, se eu não me engano, é feito pelo mesmo pessoal que fez aquele game do gatinho lá, o Stray. É a mesma empresa. tá, esse tá na lista para eu jogar logo logo. E aí, cara, é uma coisa muito imersiva, é muito focado na história, o voice acting do jogo é bem da hora, muito bem feito. É um jogo curtinho, dá pra zerar ele em 3 horas,
sendo completionista, assim. Mas aquele bendito medidor de FPS estava no canto, em cima. Eu comecei a jogar, assim, e eu percebia que aquilo estava me tirando do jogo. Porque era um bagulho técnico, baseado em performance e desempenho. Eu tava querendo concentrar na história para me envolver com o negócio e poder aproveitar aquilo da melhor forma. Fechei, removi os negócios, desliguei os contadores de FPS, que no caso do Goverlay é só apertar F3, mas no da Steam tem que ir lá na Steam e desligar, né? Sim. Aí eu fechei o jogo, desliguei lá. Não, agora vou até botar uma luz amarelinha aqui, vou fazer desse um momento e vou aproveitar. E o jogo, a placa de vídeo que eu tava utilizando no PC que eu tava jogando não é tão forte, é uma 1050 Ti, se eu não me engano. Mas por aquele jogo ela roda tranquilo. Só que o jogo acho que não rodava a mais de 100 FPS nem nada, né? Só que aquele bendito mostrador ficava me mostrando essa oscilação desgraçada, né? Eu ficava tipo, nossa, mas... Tanto que eu fui mudar o gráfico do jogo. Eu pensei, nossa, tá meio oscilando aqui. Aí abaixei um pouco o gráfico, melhorou um pouquinho ali e tal. E aí eu percebi isso e desliguei. E depois eu fui no negócio do jogo de configurar automaticamente. Ele colocou tudo no Ultra. Coisa que eu achei que tava travando. E eu simplesmente joguei e não percebi nada. Porque o bagulho não tava ligado, né? Às vezes a gente joga mais benchmark do que o jogo, essa é a verdade. Esse é um mal que eu tenho também. Tem gente que compra computador para jogar Cinebench. Não dá para fazer isso. Tenho acompanhado muito o cenário de benchmark de jogos recentemente pelo Twitter, por diversos canais, né, no YouTube também, principalmente. Alguns fóruns no Reddit também, né, alguns subreddits. E eu vejo muito isso, cara. É uma coisa endêmica, assim. As pessoas abrem o jogo e ficam prestando atenção na porcaria do gráfico de performance. Eu não sei se você percebe, mas isso é algo intrínseco do ser humano. A gente não gosta de errar, ou de sentir que errou, de que tomou a decisão errada. Então, é bem comum em quase tudo da nossa vida, a gente buscar uma validação de que nós tomamos a decisão correta. Às vezes essa validação é uma coisa um pouco mais interna, tipo, você reflete em relação às coisas e chega a essa conclusão, mas quando ela vem de fora, uma validação externa de uma outra pessoa, de alguma ferramenta, alguma coisa assim, ela meio que reforça um ideal que você já estava muito querendo confirmar. E a parte aí de FPS em games é isso, porque teoricamente, pro gamer, isso deveria ser uma ferramenta de diagnóstico, não uma coisa que faz parte do jogo, né? Isso deveria ser algo que você usa, não, ok, eu tô tendo uns problemas aqui, deixa eu ver se realmente tá rodando bem, tá acontecendo alguma coisa. Ou, claro, uma ferramenta para quando o benchmark faz sentido. Tipo, você tá querendo fazer um comparativo para tomar uma decisão, ou você está querendo, no nosso caso, por exemplo, querendo mostrar o que acontece quando você coloca componentes diferentes nos sistemas, ou comparativo de evolução de uma versão para outra. Acho que faz mais sentido assim. Mas eu sei que eu joguei videogame minha vida inteira, praticamente, especialmente quando jovem, e não tinha nenhum contador de FPS, e os jogos rodavam a 10 frames e eu me divertia igual, sabe? Sim. Então, às vezes a gente tem que pegar um pouco mais leve, sabe? Tem situações onde é válido, tem outras que não. Eu gosto muito de jogar Valorant, por exemplo, que é um jogo que tem só no Windows, ele é um competitivo multiplayer. Então, eu quero que o meu jogo tenha pelo menos mais de 165 frames por causa do monitor, para manter com os hertz ali. E aí o que eu fiz foi testar as configurações até chegar num padrão que ficasse acima disso. E foi isso. Basicamente é isso. Agora, as únicas estatísticas que eu deixo do jogo é em relação ao ping, para saber se tá lagando alguma coisa assim, porque multiplayer tem dessas, né? Mas é isso. Eu fiz um monte de benchmarks, eu passei, sei lá, uns 15 dias com tela de benchmark aberta aqui quase o dia inteiro quando eu troquei a minha 1650 pela 3060 Ti. Talvez até um conteúdo que eu devesse trazer para o canal aqui comparativo para vocês, né? Se vocês quiserem que eu traga como que foi essa experiência de migrar da 1650 para 3060 Ti, deixa aí nos comentários, porque foi uma mudança que eu não sei se eu estava psicologicamente preparado, porque todos os jogos... Eu tenho um monitor que é 2K, eu uso um monitor Quad HD faz bastante tempo já. E, cara, eu finalmente pude jogar em Quad HD com tudo no Ultra. E os títulos que eu jogo, né, que são títulos mais antigos, tipo No Man's Sky, o Path of Exile. Recentemente eu estava jogando o Warframe também, que é um jogo que nem tira tanto proveito assim do Quad HD. Eu fiz com esses jogos exatamente o que você fez.
Depois que eu troquei para 3060, eu realmente entrei nos gráficos, entrei lá com o Mango HUD, tudo configurado, fui testando, cheguei num ponto que ficou ok para mim, beleza, desliga o Mango HUD e vai jogar, filho, seja feliz, entendeu? Aproveite a experiência. Isso acaba entrando num outro assunto, eu diria, mas só pra ir nessa linha do FPS. Não tem muito essas de você mostrar FPS no PlayStation, no Xbox. Talvez as pessoas até gostariam de ver, mas a verdade é que o pessoal senta e aproveita o jogo. É isso, sabe? Tá cravado às vezes a 30 ou a 60, tipo, e não passa disso, mas roda de forma fluida, estável. É meio que isso que conta, né? Como eu falei lá dos videogames antigos. Lá quando eu assoprava as fitas, não os cartuchos, pra colocar ali, se o jogo funcionava, era lucro. Se as cores estivessem certas, eu tinha pegado uma fita boa. Um outro vídeo que também é um dos meus preferidos do canal e que a gente sempre traz ele de volta, esse assunto de volta no fórum, principalmente, é aquela pergunta frequente, né? A gente responde essa pergunta pelo menos 3 vezes por dia. Qual é a distro melhor para? Gil, socorro, me ajuda aqui, eu quero usar Linux, qual a melhor disso pra mim que tô vindo do Windows? Essa é uma das perguntas mais comuns das pessoas que acabaram de descobrir o mundo Linux. O curioso é que, tecnicamente, essa é uma pergunta que nem faz tanto sentido assim, já que ninguém melhor do que você para dizer o que você gosta. E sendo as distros todas gratuitas, você pode testar e ver qual você curte mais. Ainda assim, hoje eu vou compartilhar com você uma possível solução para essa dúvida cruel, te apontando algumas distribuições que eu considero excelentes para quem está começando. Um vídeo de 1 ano atrás, não é nem um vídeo tão antigo assim, mas que eu acho muito interessante porque ele apresenta sugestões, na verdade, bem sóbrias para praticamente todo mundo. Se você quer uma coisa mais atualizada, se você quer uma coisa mais hardcore, se você tem um pouco de conhecimento mais avançado. Vamos ver o quanto que o Gil se lembra desse vídeo, que é um vídeo que você cita de o Linux Mint, o Zorin e o Pop OS. Como estão seus votos hoje em dia? Mudou de 1 ano para cá? Talvez outras pudessem se encaixar ali. Por isso que, olha, se o canal não se chamasse de Linux, provavelmente ele se chamaria Depende. Sabe? Por isso que depende do que você sabe, do que você gosta, de que tipo de interface te agrada mais, sabe? Acho que esse tipo de coisa é relevante, mas eu acho que o que aconteceu com essas 3 distribuições é que elas têm um nível de user friendliness, por falta de um melhor termo, facilidade de uso, alguma coisa do gênero, alto, mas ao mesmo tempo não parece um sistema customizado por uma pessoa, sabe? Ele é uma base de produto para você transformar no seu computador. Não é uma coisa que tem a personalidade de alguém embutida. Isso é uma coisa que eu gosto nos 3. E também eles já se provaram resilientes ao longo de muitos anos, muito tempo, sem falhar lançamento, sem ter muitos problemas de segurança, sabe? Nada é perfeito, assim, tem gente que lembra até hoje que uma vez o fórum do Linux Mint, que era um WordPress, foi hackeado ou alguma coisa do gênero, ou o blog do Linux Mint, eu não lembro. Mas enfim, não tinha nada a ver com o Linux Mint, né? Era com outra plataforma. Enfim, eles se mostraram consistentes ao longo do tempo, então acho que são recomendações boas. O Ubuntu continua sendo ótimo, eu acho, porém ele é meio deslocado assim do restante das outras distribuições, especialmente por causa do Snap, eles acabaram tomando um caminho um pouco diferente. Não que o Snap por si só seja ruim, assim, não tenho nada particularmente contra, utilizo até alguns Snaps aqui, principalmente um, que é o autenticador em 2 fatores lá da Twilio, mas eu acho que ele está menos fácil de usar do que ele já foi. E falo isso como um fã incondicional do Ubuntu, praticamente. Alguém que utilizou por a maior parte da vida e que fez muito conteúdo a respeito do Ubuntu também. Ver ele desse jeito, assim, só me dá a sensação de que podia ser mais. Por isso que eu não coloquei ele na lista. E aí tem outras distribuições tipo Manjaro que eu acho muito arriscado colocar na mão de alguém sem experiência, especialmente a versão KDE, muito fácil de você zoar as coisas e se frustrar com Linux. Na mão de quem sabe, top, vai funcionar.
E eu gostaria de colocar mais sistemas com KDE na lista, assim, mas a verdade é que não existe nenhum que eu acho que ainda tem as mesmas propriedades que o Linux Mint. Não existe um Linux Mint KDE, assim. Talvez algumas pessoas possam falar hoje em dia do Big Linux aí emergindo novamente, ou alguma coisa assim. Pode ser que eu tenha essa sensação em relação ao Big Linux no futuro, mas não sinto isso agora, pelo menos. Eu gostaria de ver como que eles vão evoluir ao longo da história, porque ao mesmo tempo é um projeto que teve muitos anos de vida, mas também teve alguns hiatos, teve um vai e volta, uma indecisão de que caminho deveria seguir e tal, assim. E essa é uma consistência que o Mint teve e tem até demais às vezes, né? Porque eles são bem cabeça dura para mudar as coisas. Nos últimos anos é que eles mudaram mais coisas assim, a ponto de a gente se surpreender. Eu acho que o Zorin, por exemplo, poderia se beneficiar muito se ele utilizasse KDE no lugar do Gnome. Acho que fecha muito bem com a intenção que eles têm. Eu acho que um KDE tratado pelo pessoal do Zorin poderia se encaixar muito bem, sabe? Mais simplificado, mais direto ao ponto, com menos opções. Eu acho que essa modularidade do KDE, inclusive, permite que você retire algumas coisas que são extra. E aí eu acho que funcionaria bem no Zorin. Mas continuam sendo 3 recomendações, só que não são as únicas, né? Não dá pra pensar assim, ó, ok, tem que ser numa dessas 3 que você vai começar. Não, pode ser a que você achar melhor. Só que eu acho que generalizando essas 3 continuam sendo opções interessantes, tanto para quem quer um visual mais Windows, quanto para quem quer um visual com dock, mais Mac, alguma coisa assim, no caso do Pop! OS, né? Até me dei conta de uma coisa curiosa. Teve, hoje de manhã até, estava tendo uma reunião com o Adriel, que é o designer aqui do Diolinux. Eu fui compartilhar a tela com ele para mostrar um design lá e tal que a gente estava trabalhando. Aí me dei conta que o navegador pediu permissão para compartilhar a tela. Eu disse, ué, isso é coisa do Wayland, né? Aí eu pensei, eu não instalei o Wayland, não fiz nada assim. Aí que eu fui ver que me dei conta de que um outro aplicativo que eu estava utilizando, que é de screenshot, o Flameshot, também estava fazendo isso há alguns dias. Só que eu simplesmente clicava em compartilhar e dane-se, eu não tinha refletido sobre o que estava acontecendo ali. E o Pop! OS do meu sistema, quando eu atualizei o drive para o driver da NVIDIA mais recente, baseado naquele núcleo open source que eles liberaram, ele disponibilizou a seção Wayland por padrão. E tava funcionando normal, eu não tinha me dado conta de que eu tinha trocado tudo usando o NVIDIA com driver proprietário e o Wayland. Olha, isso é um E achado. aí eu pensei, cara, é isso, né? Que é o negócio, é o sinal de que tá funcionando. Eu nem percebi, pra mim não mudou nada. E tá lá, mudou a tecnologia por baixo dos panos e tal. Aí eu me dei conta de que é esse tipo de coisa que me faz recomendar o Pop! OS, por exemplo. Eles têm um esmero muito grande nessa experiência do usuário. Quer dizer que é perfeito? Muito longe disso. Se tem alguém que consegue citar defeitos no Pop! OS, esse sou eu. Sabe? Eu consigo fazer uma lista bem grande, tanto que eu já fiz, já mandei para eles até, olha, um monte de sugestão. Mas acho que ainda assim são 3 opções sólidas para quem quer começar. Depois, se a pessoa quiser trocar, se ela descobriu que gosta de outra coisa, né? Aí é com ela. Eu entendo que essa é uma dúvida natural de quem está conhecendo um sistema operacional. Da mesma forma de que quem está migrando do Windows para o Mac vai querer saber qual é o programa melhor para 3 pontinhos que ele fazia no Windows e agora ele quer saber como faz no Mac. Essa é uma dúvida extremamente natural e válida. O problema é que quando a gente fala de sistemas operacionais, e voltando lá na conversa que a gente teve sobre o vídeo anterior do que você não entendeu ainda sobre Linux, quando a gente fala de sistemas operacionais, as coisas podem ser totalmente diferentes de um para outro. E provavelmente todos eles vão conseguir te atender de formas diferentes, por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Citando novamente os gerenciadores de pacote, você vai conseguir instalar um pacote da mesma forma no Zyper, no DNF, no Pacman, no apt, no dpkg, do Debian, você vai conseguir instalar. Só o caminho para chegar nessa finalidade é um pouquinho diferente. Então, eu acho que as pessoas têm que dar uma relaxada, né? As pessoas estão querendo conhecer, né? Relaxa um pouquinho, assiste uns vídeos diferentes, não se preocupe se a primeira opção que você resolver testar não for a definitiva. Poucas decisões que a gente toma na vida, eu acho que a primeira já é a melhor de todas, porque com a experiência você sempre cresce um pouquinho, você sempre enxerga coisas que você não tinha enxergado antes. E é natural. Então, pô, se você instalou, sei lá, o Debian com Gnome, e, meu Deus, parece que eu voltei para os anos 1990.
Talvez você utilizar um Pop! OS ou instalar um Zorin, que seja, traga uma experiência mais próxima do que você está querendo utilizar. Ou talvez até testar o KDE. Pode ser que a sua pegada seja mais parecida com o KDE. E tem tantas opções que, se você não se permitir experimentar, você ficar só esperando que as pessoas te recomendem, você vai ficar muito limitado. Sabe? Talvez você goste de TWM e não sabe ainda. Você só vai ter que testar. É verdade. Tava testando, inclusive, o Warcraft ontem, eu acho que foi. Ele tem uma mistura, na verdade, né? Eu acho que é o OpenBox com o BSP, WM e alguma coisa de XFCE. Tem umas aplicações de XFCE, tudo meio que bem bonito na realidade, assim. Acho que não é para todo mundo, claro, como todo TWM, mas surpreende como o visual pode ser agradável, né? Pelo menos pro meu gosto, claro. Dependendo de quando você estiver vendo este podcast, você já deve ter visto um podcast com o Ronaldo Boassad, onde a gente fala novamente sobre isso, né? Que você tem que estar preparado para a mudança na tecnologia e muitas vezes você se apegar emocionalmente ao software que você mais gosta, à distro que você mais gosta, pode não ser tão saudável assim no final das contas, né? Pois é, isso tá em um vídeo que, assim, eu tô produzindo tanto ultimamente, umas coisas muito pra frente, e as datas estão assim, que eu não sei se eu já publiquei isso ou ainda não. Mas teve um vídeo que eu cheguei a mencionar algo assim, pra não se apegar muito nas letrinhas, né? Tipo, a tecnologia que você conhece agora, ela não vai ser relevante daqui a 10 anos, provavelmente, ou ela não vai ser igual, talvez ela exista ainda, mas mudou completamente. O próprio Linux é diferente. Acho que foi no vídeo até do Steve Jobs que a gente publicou recentemente, se eu não me engano. Falando sobre... é um vídeo sobre mercado, né? Basicamente. Sobre marketing de produtos e marketing de ideias também. Eu acho que existe muito essa coisa de que saber tech num alto nível é algo um pouco elitista. No sentido de que são poucas pessoas que conseguem enxergar essa compreensão, e quando chegam lá, elas começam a perceber que as outras não têm a menor ideia do que está rolando de verdade, sabe? Então, causa essa sensação. E esse tipo de clube, digamos assim, que existe em vários espectros da sociedade, melhor dizendo, ele acaba gerando aquela sensação que precisa ser alimentada na psique de todo ser humano de ser importante. E quando você se dá conta de que você é importante, você se sente bem. Então você costuma proteger essa bolha, vamos dizer, de qualquer tipo de ameaça que venha de fora, digamos assim. Se você é um gatekeeper, como se diz, que é uma pessoa que fica ali no portão aprovando quem pode passar para o cubo e quem não pode, baseado nos seus conhecimentos, você acaba se tornando, pelo menos para sua própria concepção, mesmo sem você se dar conta, mesmo sem você estar consciente do que está acontecendo, você se torna uma pessoa importante porque você é importante o suficiente para julgar quem entra e quem sai da sua bolha social. Né? Esse é um assunto totalmente totalmente fora de tech, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres sociais, biológicos, e a psicologia dos seres humanos afeta todos os aspectos da sociedade, incluindo as relações que nós temos dentro da sociedade com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, obviamente, tipo software, por exemplo. Então, é interessante se autoexplorar nesse sentido, entender como o mecanismo de pensamento funciona, porque isso vai modificar a forma com que você enxerga tudo, absolutamente tudo. Se tem uma coisa, além de economia, que eu acho que as crianças deveriam estudar mais na escola, é psicologia. É um conhecimento que só vem com a maturidade, né? Talvez um reconhecimento que só vem com a maturidade, e maturidade não está de forma nenhuma atrelada à idade. A gente tem pessoas muito velhas que não são maduras, temos pessoas muito jovens que são maduras pra caramba. Então, desatrelar também esse conceito de maturidade com idade é uma coisa saudável de começar a se fazer, porque vai permitir relações aí melhores também, né? Eu observo muito isso na bolha tech, assim, nesse cenário que a gente está atrelado, que às vezes começam umas brigas assim, que você fala, meu, eu tô me sentindo muito na quinta série vendo essas coisas aqui, Sim. porque não condiz mais Alguém com a idade das pessoas.
alguém com mais idade já te chamou de garoto alguma vez? Ou de menino? Ou alguma coisa do gênero? Numa discussão sobre alguma coisa? Olha, faz um tempo que isso não acontece. Eu acho até que eu vou me sentir lisonjeado se isso acontecer de novo. Então, é que assim, conforme o assunto que você aborda, você vai encontrar pessoas que definitivamente são mais experientes do que você, viveram muito mais do que você. E eu adoro falar com gente assim, porque você sempre aprende muito. Eu acho que a coisa mais legal de se envelhecer é a experiência que você carrega contigo, né? Tem aquela expressão que diz que os cabelos brancos não vêm sozinhos, felizmente. Mas eu percebo que num tipo de debate, quando alguém chama o outro de garoto, mesmo a pessoa já tendo, sei lá, no meu caso eu tenho mais de 30 anos já, é uma tentativa de diminuir a pessoa antes de colocar a ideia. Não é só uma troca de ideias, um embate de pensamentos assim. Mas é uma forma de você dizer, oh, você não viveu o suficiente E para é um saber fato. disso. O que muitas vezes pode ser verdade, né? Mas psicologicamente pensando, toda vez que você faz algum tipo de ataque que tem a ver com qualquer coisa, menos com a ideia, para começar o diálogo, automaticamente você faz com que quem está recebendo a informação se feche um pouco mais. É tipo, você não está respeitando a minha ideia, você está atacando um espantalho primeiro e depois trazendo a forma com que você pensaria. E é bom tomar cuidado para que a gente não faça isso com outras pessoas. Bom, eu escolhi mais um episódio aqui. É um vídeo de 5 anos atrás, de quando você estava montando o seu setup com o Ryzen 7 1700. Se você chegou até aqui, provavelmente você viu o unboxing das peças que eu vou colocar na minha máquina, o meu upgrade aqui. Vou até levantar para poder mostrar para você. Olha só, caso você tenha perdido, memórias Vengeance DDR4 2x8 de 3000 MHz. Veja lá o vídeo de unboxing para conferir, tem aí na descrição. Placa-mãe Asus para colocar o nosso querido e novo processador Ryzen 7700. As peças já estão posicionadas aqui em cima da mesa, tem a placa-mãe, as memórias aqui, o processador e o cooler que vem junto com o AMD Ryzen. E eu vou substituir as peças desse meu gabinete Cougar, que também tem vídeo no canal de unboxing dele. Link aqui na descrição, caso você queira ver mais detalhes sobre ele. E daqui vai sair um Core i5-3330, 8 GB de memória RAM HyperX e uma placa-mãe que eu nem lembro qual é também, mas é da Asus. Depois eu mostro para vocês com maiores detalhes. Bom, eu tenho bastante trabalho pela frente, então vamos lá, né? Que resistiu bravamente, né? Você aposentou... Aposentou não, né? Você tirou da sua máquina e botou no micro da Luana, há o quê? Há um ano atrás, talvez? Mais ou menos? Acho que sim, não faz tanto tempo, não. Curiosamente, eu acabei comprando mais Ryzen 7, né? Tenho mais 2 agora. Um PC de games, o PC da Workstation e o 1700 lá, antigão, mas ainda bom, da Luana lá, que ela tá utilizando. E pro trabalho que ela faz, esse daí, se ele não queimar, vai durar pra vida, provavelmente. Assim, eu acho que ela não vai sentir muito problema. Esse vídeo do setup ele é bastante interessante, porque para gente que produz conteúdo, normalmente a gente acaba investindo mais em hardware, ou quando você vê esses canais gamers aí que estão tão famosos hoje em dia no YouTube, nas redes sociais, você vê lá o cara com Ryzen 9, com Core 9, com uma 4090 e tal. Eu acho que isso meio que gera uma certa pressão em quem consome o nosso conteúdo, de achar que tinha que ter uma máquina parecida para poder ter a melhor experiência possível. Isso não podia estar mais longe da verdade, né, cara? Não é nada disso. Cara, eu tenho uma história interessante para contar em relação a isso, que a coisa que tá me fazendo sentir mais diferente em relação a games não tem muito pouco a ver com a placa de vídeo, assim, porque eu tô usando uma 2060, uma RTX 2060, ainda aqui num setup que ele era com monitor ultra-wide, e agora ele tá com monitor 4K, e mais um ao lado Full HD. Só que esse Full HD que tá ao lado, ele tem 165 Hz, enquanto que o meu 4K tem 60 só, se eu não me engano. Acho que é 60. E, tipo, dá pra jogar algumas coisas ali nessa máquina, mas eu coloquei o meu monitor 4K da minha workstation, na minha máquina de games mesmo. Apesar de, tipo, ser um setup meio que compartilhado, tem um gabinete de cada lado, e aí eles são ligados dos mesmos monitores, né? Basicamente.
Aí o que acontece? A 2060, ela suporta a resolução 4K, obviamente. Eu posso trabalhar do jeito que eu quiser aqui. É uma experiência que eu não voltaria atrás, provavelmente. É muito bom, acho muito produtivo. Teria dificuldade, eu acho, de voltar para um monitor com resolução muito menor. Mas ela não tem potência o suficiente para rodar os melhores games da melhor qualidade em 4K. E tudo bem, eu nem jogo ali mesmo, né? Eu jogo no monitor que tem mais taxa de atualização. Porque os poucos jogos que eu tentei jogar nesse monitor de 4K, que além de ser 4K, ele é grande, né? Ele tem 32 polegadas, eu acho. Ou 29, agora eu não recordo bem. Tem um vídeo no canal a respeito disso que é melhor que a minha memória. Mas quando eu tentei jogar, assim, eu me senti meio, sabe, meio tonto. Eu jogo a vida inteira, aí é uma sensação esquisita. Você abre um FPS, eu tava jogando o que era? Far Cry, eu acho que era. E aí fui começar a andar assim por uma montanha, subir uma colininha, aí comecei a tipo, tentar observar os inimigos assim, começou a me dar um negócio, tipo, caraca, como assim? Aí parei, né? Porque, enfim, nada justifica você passar mal, não especialmente um joguinho. Aí eu fui e comecei a jogar no PC Gamer mesmo, no monitor que é menor. Ele tem, acho que deve ter, sei lá, 24 polegadas, eu acho. Que é grandinho até, mas é menor do que o 4K. E tem 165 Hz. E eu percebi que os meus olhos tinham se acostumado com a taxa de atualização alta. Era esse o problema. Quando eu baixei a taxa de atualização do monitor em 1080p e comecei a fazer a mesma coisa e eu senti que eu tava, não tanto quanto, mas tava meio que alguma coisa esquisita aqui, sabe? E aí eu subi a taxa de atualização e pensei, ok, fluido, normal, aparentemente é isso. Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, pode ser porque eu tô com os meus olhos mais velhinhos agora, eu não sei, mas porque eu joguei a vida inteira em 60 Hz praticamente, 65 quando muito, e eu estranhei pra caramba quando fui fazer a mesma coisa no monitor aqui maior com a taxa de atualização menor. É realmente bem curioso como a gente se habitua a certas coisas, né? E o setup ele não foi pensado para isso necessariamente. Mas como o monitor que tem mais taxa de atualização é menorzinho, ele é Full HD também, a minha 1050 Ti, que é a plaquinha de vídeo que está no PC Gamer, ela ainda dá conta de praticamente tudo nessa resolução com a qualidade ok. E aí é isso, né? Os jogos que eu jogo também não são tão pesados assim, se for ver. Um termo bem comum nas internets para falar sobre o setup de PC é falar a caverna do PC, né? A caverna do homem, lá, o manscape. E, cara, isso não podia ser pior para a sua saúde, né? Se você... É lindo você postar lá no PC Master Race, né? Aquela sala toda escura, cheia de RGB, com as telas brilhando na sua cara. Mas depois de alguns anos, isso vai cobrar um preço, meu amigo. Então, talvez seja melhor você deixar essa caverna toda bonitinha para bater a foto do PC Master Race, mas quando você for curtir o seu setup, joga num ambiente bem iluminado, que provavelmente vai ser melhor no longo prazo para você, vai te garantir uma experiência mais saudável. E, assim, falando seriamente em relação a isso, eu passo a maior parte do meu dia em penumbra, eu diria, quando muito. Por isso que de vez em quando, tipo, todo dia, na verdade, eu vou lá e tomo alguns minutos de sol. Pode não parecer, mas eu tento, né? E a última vez que eu fiz exames, por exemplo, felizmente estava tudo certo, mas a única coisa que estava realmente zoada era a vitamina D. Porque eu não tomo sol o suficiente, né? E assim, você acaba se habituando a ficar nos ambientes com uma determinada iluminação. Então, se você se habitua a ficar no escuro sempre, não é bem o meu caso, né, que não chega a ser escuro, mas se você fica muito nesse tipo de ambiente, você acaba tendo dificuldade para ficar em um ambiente mais claro. Aquilo realmente dói os teus olhos, sabe? Você não está acostumado com tanta luz assim. E aí, quando eu vou jogar, por exemplo, aqui, eu não deixo a luz do quarto ligada, do escritório, por exemplo, mas eu ligo uma luz quente atrás do monitor na frente, então ilumina de amarelo atrás. E atrás de mim também eu coloco geralmente uma luz rebatendo na parede ou alguma coisa assim. Se eu quiser dar uma incrementada, uma luz azul, uma corzinha, alguma coisa do gênero, mas é isso. Então, fica iluminado, só que não fica aquela luz branca, clara, porque aquela também não é uma luz excelente, né? Especialmente se você joga de noite para dormir, depois não seria a melhor das coisas. Então, a luz amarelinha é melhor.
assim, ainda não senti a necessidade de ficar no ambiente completamente iluminado, mas pode ser que esse dia chegue, né? Nunca se sabe. Isso são alguns cuidados que só a idade vão mostrando o valor deles, né? Mas, assim, voltando a falar dessa parte mais do setup também, eu tenho acompanhado essas lives de desconto, né, que muitas lojas aqui no Brasil têm feito e tal, e eu vejo o pessoal piradaço, assim, querer pegar uns hardwares parrudões, assim, tipo um Ryzen 9, um Core 9. Sabe o que é real? Se eu não trabalhasse com o que eu trabalho, eu estaria muito tranquilo com o Ryzen 5, provavelmente, e a minha 1050 ali. Não sei se teria alguma outra coisa que eu precisaria, tipo, se realmente fosse um jogo mais, talvez comprasse um console, tipo, para jogar alguma coisa assim. A gente até tem os consoles aqui. Aqui tem mais jogo do que tempo para jogar, a verdade é essa, né? Você acaba acumulando, acho que todo mundo sofre desse mal hoje em dia, quase. Pelo menos todo mundo que gosta de pegar os joguinhos grátis, essas coisas assim. Sim, Você vai tendo mais jogo do que tempo para jogar. Mas, por exemplo, para mim faz sentido ter um Ryzen 7 que tem, se eu não me engano, 16 núcleos, 16 cores. 16 cores, 1, 8 2, núcleos, 3, 16 4. cores. São 16 cores porque eu estou rodando muitas vezes várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Tenho 32 GB de RAM, pelo mesmo motivo. E também porque o DaVinci Resolve, se você quiser fazer efeitos gráficos um pouquinho mais avançados, ele consome bastante RAM, ele joga muita coisa para RAM. Então, se tivesse 64, ele usaria, se bobear, sabe? E é meio que para isso, sim, sabe? A placa de vídeo, por enquanto, tá dando conta. Penso em fazer um upgrade, mas como elas estão um pouco caras, eu tô indo meio com calma com isso. A minha 2060 tá aí há alguns anos já, e ainda tá dando conta, por enquanto. Mudei até a resolução do monitor para 4K e ainda tá dando conta. Então, não tenho muito o que reclamar em relação a isso. O que só mostra que eu tô realmente, provavelmente, num nicho bem específico. Porque se eu não precisasse editar vídeo, se eu não precisasse rodar um monte de VM ao mesmo tempo, essas coisas não ia não ia ter tanto impacto. Meu PC gamer aí, ele tem um Ryzen 7 também, porque foi tipo uma reciclagem que foi feita aqui, então calhou de ter um Ryzen 7, mas ele não precisaria ser um Ryzen 7. Mas ele tem um Ryzen 7, tem 16 GB de RAM, eu acho, e tem a 1050 Ti, que é tipo o gargalo do setup inteiro, né? Talvez se eu fosse fazer um upgrade seria da placa de vídeo ali desse PC para poder rodar algum game um pouco mais pesado ou rodar eles com gráfico um pouco melhor, mas ainda assim não tá bem baixo na minha lista de urgência. Como que depois que eu passei a trabalhar com criação de conteúdo mais fortemente, assim, vídeo, como que meu setup mudou? Eu fiquei aqui com um FX 8350, com a placa de vídeo da AMD aqui, 5 anos usando esse PC e me atendia perfeitamente. Eu não sentia. O único upgrade que eu fiz foi que eu tirei um HD mecânico e botei um SSD nessa máquina. E tava de boaça, porque eu não sou um jogador hardcore, que ter um frame a mais ou um frame a menos vai fazer tanta diferença assim para mim. Eu quase não jogo. A Naquela real é época. que não faz diferença para ninguém, né? Tem gente que se É, convence do contrário, mas um frame a mais, um frame a menos, realmente. Na época que eu tinha essa máquina, eu prestava outro tipo de serviço, eu era da área de infra, de TI, então não precisava de software gráfico pesado nenhuma. 99% das coisas que eu fazia era no terminal, via acesso remoto ou via navegador. Então, o FX mais do que atendia minhas necessidades. Mas logo que eu voltei, né, para a área de comunicação e de marketing, aí eu comecei a sentir a pancada, né? Primeiro, vou começar a editar vídeo. Tá, aí o FX já não estava segurando mais, a plaquinha genérica da AMD também não. A primeira coisa, vamos trocar a placa de vídeo. Peguei uma placa de vídeo um pouquinho melhor ainda da AMD. Ah, poxa, mas aí falta o CUDA, falta os CUDA cores, falta não sei o quê, o tempo de render é mais alto. Ah, tá, então tem que trocar para NVIDIA. Mas naquela máquina já não tinha como botar uma NVIDIA razoavelmente recente. Aí já foi quando eu montei a primeira versão desse setup que eu tenho hoje, né? Mas é como você falou, essas mudanças elas foram necessárias por conta do trabalho. E essa máquina, para mim, ela se paga, assim como eu acredito que a sua se paga para você, por isso que você Ah, investe sim, já se nela. pagou há muito tempo, sim. E a gente vê o pessoal nessa pira, às vezes, no fórum ou nas redes sociais aí. Ah, preciso, o cara, sei lá,
tudo bem, o dinheiro é seu, você gasta como você quiser, mas o ponto que eu quero chegar é que muitas vezes a gente coloca a barra muito alta para o PC que a gente tem em casa e não precisaria tudo daquilo para você ter o mesmo nível de diversão. Eu acho que o termo preciso e quero são diferentes por um motivo, assim. Eu quero ter, sei lá, 4.090 agora, né? Gostaria. Na verdade, nem sei se encaixa no meu gabinete aqui, mas gostaria. Precisaria de uma fonte nova, provavelmente, também. Preciso? Nem um pouco, na real. Não precisar, eu não preciso. Não tem nada que eu faça que é impossível, que eu queira fazer que é impossível de fazer com o hardware que eu tenho. Aí entra naquela questão de otimização, igual você falou. Daqui a pouco você está trabalhando com edição de vídeo, aí você cortar o tempo do seu render pela metade, tipo, money in the bank, sabe? É importante, pode te ajudar a fazer mais ou gastar menos tempo com a sua atividade. Acho que aí nesses casos faz sentido. Mas para games em específico, a menos que você não consiga rodar alguma coisa que você quer muito rodar, e é por isso que muita gente escolhe console de novo, né? Porque sempre vai rodar. Daí justificaria, eu diria, o upgrade. Mas é aquela coisa, né? Se você tem grana e não vai fazer falta para você, o simples fato de você querer um negócio muitas vezes significa que você pode. Se você tem grana, vai lá, compra, coloca, ajusta e seja feliz. Não tem nada demais. Mas eu não sei se aconteceu com você também nos últimos tempos isso, mas a maior parte dos meus upgrades e setup tem a ver com comodidade do que com performance. Com elementos que iam me ajudar a ficar mais confortável, tipo cadeira, por exemplo, mesa, mousepad, o próprio mouse, né? Com um formato mais ergonômico, ou um teclado de um formato que eu gostasse mais de digitar. Eu sofro muito de dor nos braços, as mãos nas juntas, assim. Eu acho que eu vou ter muito problema futuramente, infelizmente, por esforço repetitivo, assim, de escrever. Eu escrevo muito e boa parte da minha diversão envolve mexer os dedos, que é, tipo, jogar, por exemplo, seja no controle, seja no teclado e mouse. Então, não é tão incomum eu sair, digamos, de uma sessão de jogatina com dor no pulso, assim, sabe? Então, eu tento dar uma moderada nesse tipo de coisa, assim, porque acaba refletindo em outras coisas da vida, né? Então, eu tento fazer, tipo, exercícios de verdade para contrabalancear um pouco essa, como é que se diz? Esse sedentarismo, né? Sim, sim. Isso, que é uma coisa que eu acho que eu ainda tenho, mas felizmente eu consegui reduzir drasticamente nos últimos tempos. Só questão de saúde, demorei para começar a cuidar de mim mesmo, acho que é um ponto importante. E desde agora tudo é pensado baseado em conforto. Esse é o elemento principal. Vou perder performance, mas vou ganhar conforto. Se eu precisar tirar dinheiro de um lugar para colocar no outro, vai no conforto primeiro. A menos que impedisse de fazer o trabalho, mas geralmente eu vou no conforto primeiro. Tem até aquele meme que ficou circulando ali na internet um tempo atrás, né, do cara falando assim, eu não sei por que eu tenho tanta dor nas costas, e aí é um camarão sentado numa mesa de computador, assim, sabe? Um camarãozinho todo... Pois É tipo isso. E se a gente não toma cuidado, a gente acaba sentando desse jeito mesmo. Depois que eu troquei de cadeira, eu usava uma cadeira daquelas tipo Boss, né? Aquelas que são altas, assim, de couro. Sim, tô ligado. Linda para bater foto, horrível para ergonomia, né? Porque esquentava Eu desgrama. tinha uma parecida também. E aí foi, acho que tirando o monitor Quad HD, foi, acho que o segundo melhor upgrade que eu fiz para ter mais qualidade na hora de trabalhar, assim. Porque troquei por uma cadeira mesh bem simplesinha, mas cara, que cadeira que não me incomoda. Às vezes eu nem lembro que eu tô sentado trabalhando nela, assim, sabe? Só precisei comprar um apoio para a coluna aqui, né? Aquele apoio para lombar, né? Porque 42 anos cobra-se o preço. Então, coloquei o apoiozinho para lombar. Olha aí que beleza, tô trabalhando. E o que eu observo, assim, da maior parte dos meus upgrades, por mais que melhorar o desempenho seja um dos focos, na maioria das vezes o melhorar o desempenho é mais me preocupando com a qualidade de vida do que simplesmente fazer as coisas mais rápido. Então, eu troquei da minha 1650 para 3060, não só porque eu queria jogar o Homem-Aranha com DLSS em
em 2K bonitão lá. Mas é porque eu queria reduzir o tempo de render do meu DaVinci Resolve de 45 minutos, de 1h50, dependendo do episódio do Geocache, para um pouco menos de tempo, para eu poder ter mais tempo para fazer outras coisas. Ficar com meu filho, ficar com a minha família, desligar o computador e andar na rua com o meu cachorro, sabe? Eu subi para 32 GB de RAM no meu computador pelo mesmo motivo, para diminuir o tempo que eu preciso passar aqui, conseguir entregar a mesma coisa em menos tempo, com a mesma qualidade, e ter mais tempo para dedicar a outras áreas da vida, né? Tem um momento da vida que você ser workaholic faz todo sentido, mas eu já passei desse momento, né? Eu já não estou mais ali no 100% workaholic, eu já estou em outra fase, já tenho 42 anos, já sou casado, já tenho filho, né? Então, Eu diria que tem a fase onde é tolerável você se focar no trabalho, porque, tipo, não faz bem em nenhum momento. Não faz bem em nenhum momento. Tipo, você pode colher alguns bons frutos a partir disso, com sorte. Mas definitivamente também vai cobrar o seu preço. voltando, né, ao nome justo do canal, que é o Depende, né? Depende do que você espera para sua qualidade de vida, para o seu plano de vida. Se você ainda está adaptando o que você espera do seu futuro, você tem que pesar e ver. Depende. Pode ser que para você seja bom. Eu tenho um exemplo curioso dentro do Linux mesmo, de algo que eu sempre gostei muito, só que me fazia mal. E foi muito difícil para mim parar de fazer live. Teve ali uma época que eu fazia muita live na Twitch, até a gente chegou a fazer eventos lá, foi muito legal. Eu gostaria de reviver o canal de Linux um dia, não necessariamente comigo na Twitch, né, no caso, mas não necessariamente comigo fazendo as lives, veremos, né, o que pode acontecer. Só que eu passava basicamente o dia inteiro focado e trabalhando, semelhante ao que acontece hoje, e à noite eu costumava fazer lives ali por 4, 5 horas, muitas vezes, e era muito legal falar com o público e tal, mas aquilo estava me despedaçando emocionalmente e, assim, fisicamente mesmo, muito cansado, exausto, sabe? Porque eu não sei se talvez parte da nossa audiência já tenha feito lives ou faz lives com frequência, algo assim. Vocês devem saber o quanto é intenso. Você tem que estar prestando atenção em tudo, conversando com as pessoas e tal. Porque se não for para fazer isso, né? Se não for para interagir com as pessoas, que eu acho que é a parte mais legal, não tem muito sentido você fazer live, né? Menos que seja algum evento diferente ou alguma coisa assim. Mas essa coisa de você fazer live jogando tem muito dessa comunicação, né? E é uma coisa que, tipo, eu acho massa até hoje. Gosto de ver, às vezes, alguns streamers até hoje, assim, mas, inclusive, lembro de pessoas que começaram junto comigo naquela época que eu fiz muitas amizades, gente que não tem nada a ver com Linux, assim, essa é a parte mais legal, e que hoje continuam fazendo, cresceram bastante os seus canais e tal. Acho que conseguem viver disso, ou muito próximo, pelo menos. E eu sinto um pouco saudade daquele tipo de coisa, daquela interação, daquela sensação. Mas ainda bem que eu parei, senão eu não sei onde que eu teria parado, porque eu nunca tive tantos burnouts seguidos assim, quanto naquela época. Além de acabar transformando um dos meus hobbies, jogar, em mais um trabalho. Acabava sendo, né, de certa forma. E aí quando você transforma, tipo, algo que é tão genuíno para diversão em trabalho, ele perde a graça, sabe? Saber, não, eu preciso, sei lá, às vezes acontecia, né? A gente tinha na época, quando ainda era legal ter parceria com a Blizzard, a gente, eu acho que não é mais tanto. A gente tinha por causa do Overwatch lá, e eles mandavam as caixinhas pra gente sortear pra galera e tal, os loot boxes que tinham as skins na época. E às vezes lançava alguma coisa nova e eu tinha que testar antes e tal, para verificar, para mostrar para as pessoas na live que eu achava que ia ser legal e tal. Enfim, eu tava trabalhando com o jogo, né, basicamente. Ou com os jogos. Aí depois que você se dá conta disso, é bem diferente. Hoje eu consigo jogar jogos semelhantes. O próprio Overwatch, uma vez ou outra eu ligo ainda para jogar um pouco, que eu tenho bastante apreço ainda pelo jogo, apesar dos caminhos que a Blizzard levou. Só que é uma vibe completamente diferente. Tipo, eu jogo offline, off-stream, eu e alguns amigos, muitas vezes, assim, é uma forma de socializar também. E aí a gente tá, tipo, jogando, contando piada, dando risada.
e é simplesmente uma relação mais saudável para mim. E às vezes a gente demora para sacar que uma coisa que a gente gosta muito não tá fazendo bem. Não só, no meu caso é esse, né? Um exemplo, mas provavelmente vocês devem imaginar algumas coisas também. Sim. Cara, eu ouvi isso pela primeira vez, o que eu vou falar agora, eu ouvi pela primeira vez do Raul Craveiro, que é apresentador de Linux News, membro aqui da equipe de Linux. Eu lembro que ele falou, acho que num videocast até isso, assim, e eu fiquei meio tiltado com isso, que é trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. E tem um certo fundo de verdade nisso, e ao longo do tempo a gente é levado a acreditar firmemente, né, que se você trabalhar com aquilo que você ama, não vai mais ser trabalho, vai ser o amor, a sua mas não é bem assim. Esse seu exemplo ilustra perfeitamente isso. É uma coisa que você curte, aliás, eram várias coisas que você curte e você fazia todas elas juntas, mas mesmo assim, com o tempo, elas ficaram exaustivas. Então, ter uma relação mais madura com essa o que é seu tempo de diversão, o que é seu tempo de trabalho, que muitas vezes as pessoas não têm, acaba trazendo um entendimento melhor e ajudando a colocar cada coisa na sua caixinha, né? Então, pô, eu adoro o que eu faço, esse trabalho de comunicação, esse trabalho de marketing, e isso é bom, porque faz com que eu me sinta realizado profissionalmente fazendo essa parada aqui. Mas pro lado do amor, pensando mais na concepção básica da palavra, o que eu amo é estar com a minha família, é estar com meu filho, é estar lendo um livro. Então, eu separo essas coisas assim, e entendo o que é o amor, realização profissional, que é extremamente importante. E, aconselho fortemente que você procure a sua. Se você não está realizado hoje no que você faz, procure um curso, procura se expor a novas realidades para você tentar achar a coisa que vai te fazer feliz, porque isso, no final das contas, vai fazer muito bem ao longo da sua vida, mas que você também separe as coisas corretamente, né? Que você tenha aí uma relação saudável com o que é amor profissional e o que é o amor propriamente dito, de você, sei lá, esse sentimento que aquece o seu coraçãozinho, assim, quando você para e senta, assim. Eu nunca aconteceu comigo, sabe? Eu sentar assim num domingo de manhã, quando você faz aquele cafezinho, tá meio garoando assim, falar, nossa, hein, que commit louco que eu fiz ontem, cara. Nunca passou isso pela minha cabeça, sabe? Ah, nossa, mas eu fiz um comentário no Twitter que foi foda ontem. Não, o que eu lembro nesses momentos é sempre, caramba, ontem meu filho da mãe, deu uma bolada em mim quando a gente tava jogando futebol, tá doendo até agora. Sabe? Eu acho que a gente dá valor para coisas diferentes com o tempo, com certeza. Eu entendo isso, assim. Eu acho que esse amor pela profissão, pelo trabalho que você faz, ele é não só legal para você se sentir bem, mas ele é útil, em senso prático. Porque eu tenho a sensação de que muitas vezes a diferença entre tentar e conseguir está em quem desiste pelo caminho. Só isso, sabe? E esse gostar do que você faz permite que você seja mais resiliente ao longo do tempo. Então você vai, graças a isso, você vai conseguir passar pelos momentos mais baixos da sua carreira, não feliz necessariamente. Ninguém fica feliz quando está com alguma dificuldade, eu imagino, mas com força o suficiente para superar esse tipo de coisa. Se fosse depender somente da retribuição financeira, o Diolinux não existiria. Não tem nem matemática para fazer assim. Mas foi cabeçadurismo ou paixão, ou o que quiser chamar, o suficiente, por tempo suficiente, a ponto de dar a volta. E hoje em dia fazer sentido. Então, se eu puder olhar para trás e observar esse tipo de situação, acho que esse é um conselho interessante. Existe toda uma questão de você ter plano A, plano B, plano C, para você estar mais seguro e tal. Mas se você tiver muito gosto pelo que você faz, as chances de darem certo, elas aumentam não porque o amor faz com que você realize as coisas, mas que faz com que você permaneça por tempo suficiente muitas vezes, que é uma coisa que nem sempre acontece. O que não quer dizer que basta esperar um certo tempo que vai funcionar. Quer dizer que você não vai desistir tão fácil. E se você for do tipo que vai buscando se aperfeiçoar constantemente, também não quer dizer que vai dar certo, só quer dizer que aumentam as chances de dar. Eu acho que esse é um ponto, assim.
E em relação a você desistir de algo que, tipo, deixar de fazer algo que você antes achava interessante e tal, meu caso dos streams aí, por exemplo, eu acho que é legal quando você pode se dar conta de que algo que você gostava não tá te fazendo mais tão bem e você para antes de explodir tudo. Porque eu acho que se eu continuasse naquele caminho, assim, admiro alguns streamers aí, mas a verdade é que a vida de streamer é bem foda, é bem complicada, é tensa, porque você basicamente precisa estar online o tempo inteiro, interagindo, às vezes mais, às vezes menos, porque depende do teu próprio humor, muitas vezes, né? Ou da hora do dia. Mas eu conheço muita gente aí que faz 12 horas de live por dia. Ok, jogando muitas vezes, ou qualquer coisa assim. É um trabalho fisicamente que demanda pouco? Sim. Mas não é um trabalho que mentalmente demanda pouco. Muito pelo contrário. É, é tipo. É tipo você fazer uma palestra de 12 horas. Pensa nisso, né? Todo dia. Você tá entretendo as pessoas, que esse é o objetivo, para as pessoas continuarem assistindo lá. Eu acho que streamer em especial tem essa desvantagem de que não tem renda passiva praticamente, né? Na Twitch, por exemplo. Então, se você não tá on, você não recebe. Basicamente é isso. Enquanto que, por exemplo, no YouTube, e é por isso que muitos streamers têm canais no YouTube também, você posta um vídeo, você fez um trabalho, posta lá, e mesmo que você esteja dormindo, se as pessoas estão assistindo, teoricamente você recebe alguns centavos que sejam. Enquanto que na live, muita gente acaba definitivamente dormindo em live. Você já viu essas lives que o pessoal faz? Tem até uma categoria da Twitch, Sleeping. Assim, Tipo, é engraçado, é cômico, mas ao mesmo tempo é foda, porque a pessoa precisa estar online para bater as metas de horas, para manter a parceria com a Twitch, enfim. Então, eu não acho que é extremamente saudável essa vida de streamer. Mas eu acho que tudo que você faz com porções adequadas assim funciona. Eu acho que se eu me dedicasse, talvez eu conseguisse ainda fazer live streams de vez em quando. Uma horinha aqui, uma horinha por semana, alguma coisa assim. Mas com o tempo também fui vendo outras coisas que se tornaram prioridades e isso acabou ficando em segundo plano. Então, antes de resolver esse problema, que nem é um grande problema assim, eu tenho outras coisas que eu acho que vão ter mais impacto na minha vida, no meu próprio desenvolvimento pessoal, do que fazer isso com essa hora, sabe? Pode ser que mude daqui a alguns anos, não sei. Mas acho que faz parte da própria forma com que você vê a sua evolução de carreira, profissional, pessoal. E quando você falou do domingo de manhã com a chuvinha e o café, você descreveu um dos meus cenários favoritos. É engraçado, né? Porque eu amo muito meu trabalho, mas toda vez que você vai tentar lembrar alguma coisa da sua vida que significa muito para você, dificilmente tem a ver com algo técnico do trabalho. Muitas vezes tem a ver com as pessoas do trabalho. Uma lembrança boa nesse sentido, uma conversa que você teve, uma risada que você tirou de alguém, não sei. Mas dificilmente tem a ver com, putz, lembra aquele dia que a gente transformou o botão de verde para vermelho? Que dia da hora. Essas coisas não acontecem, né? e nessa vibe ainda, eu acho que dá para finalizar essa parte sobre esse segmento do Geocache com uma outra citação que eu vi recentemente também, que é assim, quando você estiver cansado, aprenda a descansar, não jogar tudo pro ar. Então, sabe, quando você tiver já, você Parece a sabe me mesma coisa, ouvindo mas aí, não é, né? sabe, quando você já não tá mais aguentando, cara, se afasta e descansa. Talvez o que você precise seja só mais uma noite de bom sono, de verdade mesmo, para no dia seguinte você olhar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de objetividade para as coisas e aí procurar uma solução. Às vezes a solução é jogar tudo pro ar, mas você vai tomar essa decisão de cabeça mais fresca, né? Com uma mentalidade muito mais focada. Ó, eu posso até dar uma dica de aplicativo aqui, recomendação da Luana até, mas que eu comecei a usar e achei legal. Chama Finch. Finch. Não sei se você já conhece. Já ouviu Não, falar? não conhecia não. Ele é um aplicativo de. Como é que eu posso definir? Até é difícil definir. Tipo, bem-estar, vou chamar assim. Ele tem várias funçõezinhas embutidas nele. É tipo
um aplicativo de desenvolvimento pessoal gamificado. Porque você tem tipo um pet, como se fosse, tipo um Tamagotchi tinha antigamente, sabe? Uhum. Que é um passarinho. Deixa eu até mostrar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Tá vendo? No meu caso, é No uma céu, né? menina. É a Mimi, ó. Ela tá, aqui tá escrito. Ó, infelizmente ele é só em inglês, né? Mas desse lado aqui tá escrito Child Mimi. Que ela começa como um bebê, como se fosse. E aí o que acontece? Aqui embaixo, até dá pra mostrar algumas coisas, ó. Ai, foca, desgraça. Acho que não vai funcionar. Vai lá. Mas vamos tentar mostrar, ó. Você Ah. tem tipo, como se fosse uma lista de tarefas do dia que você pode ir fazendo. Inclusive, algumas aqui eu já fiz, só não tinha marcado ainda, porque a ideia é que você abre esse aplicativo, tipo, uma vez por dia só, basicamente. E aí vê se você fez as coisas, ou, claro, se você quiser, você vai, tipo, marcando conforme faz. Então tem aqui, ó, tomar água, parar de usar o smartphone 30 minutos antes de dormir, tomar banho, tem aqui fazer exercício. E aí tem algumas coisas que são reflexões filosóficas, tipo esse daqui, ó. Say one thing, diga uma coisa que você é grato antes de dormir. Tipo, reflete no dia, tipo, o que foi bom hoje? E assim por diante, né? Lavar o seu rosto, escovar os dentes, etc, etc. Aí o que acontece? Por que eu deixo pro final do dia para marcar as coisas que eu fiz? Porque toda vez que você marca, ele dá, tipo, é gamificado, como eu disse, né? Então você tem, tipo, as roupinhas do bichinho para trocar umas coisas assim, mas ele é, tipo, um reflexo da sua personalidade. Aqui no cantinho você tem um gráfico que mostra como a personalidade no caso da Mimi aqui, ela tá. E aí tem, tipo, raciocínio lógico, extroversão, tenacidade, curiosidade, coisas assim. É o que acontece. Você vai fazendo as suas atividades que você colocar. Inclusive, tem umas atividades tipo aqui, meditar, tem aqui, sei lá, fazer uma reflexão da manhã, como foi amanhã. Porque às vezes a gente se sente estressado, mas não consegue parar para pensar com clareza sobre como as coisas estão de fato. Será que tá tão ruim assim quanto parece? Sabe? E quando você para pensar, não tá tanto assim. Cada uma das atividades dá, tipo, energia, digamos assim, pro bichinho. Aí quando ele preenche essa barrinha aqui, geralmente eu faço isso à noite, ela vai numa aventura, como se fosse na floresta do Finch, para explorar. É uma criança, assim. E aí, conforme ela vai tendo essas aventuras, ela vai crescendo, de bebê para criança, para adolescente, para adulto e tal. Não sei até onde vai, sinceramente, porque eu não cheguei lá, mas todo dia, digamos assim, uma evolução, esse é o conceito, inclusive para evolução pessoal, e ela volta com uma descoberta que ela teve como uma indagação para você, que acaba ajudando a refletir como você vê as coisas, como você pensa em relação às coisas. Por exemplo, e parece meio bobinho, porque conforme o passarinho ali, ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo questões diferentes, mas eu lembro por exemplo, que ela me perguntou se ela precisava ter medo de um gato que ela tinha visto à distância, ou se era seguro observar ele, o que ela deveria fazer. E geralmente ele te dá umas respostas, ou você pode escrever a resposta, só que tem que ser em inglês para ele detectar o tom das coisas, né? E aí ele vai mudando a personalidade e o que ela responde para você de volta, o que ela aprende com você, como ela se torna e define que tipo de aventuras, digamos assim, ela vai ter no futuro. Então, é uma forma de você refletir sobre você mesmo, na realidade, constantemente, então funciona como um diário também. Além de você colocar, aqui são as metas, né? Tem um botão no meio, você pode colocar, ó, tipo, First Aid, Act of Kindness, Timers, Soundscapes, Movements, Breathe, aqui então seria tipo assim, cuidados com você, basicamente, você praticar a bondade, é tipo dizer assim, nossa, que bonito que você tá hoje, que bonita que você tá hoje, sei lá, qualquer coisa assim. Timers para meditação, sons de chuva, medita, tipo, 3 minutinhos que seja. Movimentos, você já fez algum alongamento hoje? Esticou os braços, que seja? Tá sentindo meio com dor nos ombros? De repente, será que você fez isso aqui? Você não fez isso às vezes, né? A gente tem muito, a gente esquece desse tipo de coisa. E aí tem a parte de metas e reflexões, que é a respeito de tudo. É um aplicativo super legal, gratuito, tem versão paga também.
mas você não precisa pagar necessariamente para aproveitar essas coisas. Por exemplo, aqui, uma coisa que pode ajudar muita gente é o Rant Zone. O que está te incomodando hoje? E aí você vem aqui e escreve. E o legal é que tudo que você escreve aqui realmente fica salvo. E você pode voltar depois. Tipo, não vou mostrar porque são pessoais, né? Mas digamos aqui aparece embaixo um monte de coisa que você pode voltar e depois ler o que você escreveu e comparar com semanas anteriores. E ele te dá os insights de como você estava se sentindo. Vermelho seria negativo. Nos últimos dias, felizmente, não teve nada, para mim, pelo menos, que foi muito negativo. E aí tem coisas em relação ao sono. Ele pode te enviar notificações dizendo, larga o celular, sabe? Coisas assim. Não vou dizer que é o caminho, mas é uma das formas para você tentar se colocar nisso. Se você gosta dessa coisa gamificada, acha que isso te ajuda a se engajar mais, é uma alternativa bem legal. E para mim, essa indicação chega numa hora muito boa, porque eu ando muito preocupado ultimamente com qualidade de vida, né? Eu já comentei isso nesse episódio mesmo e devo ter comentado em outros também. Então, colocar limites saudáveis para as coisas que eu faço durante o dia. Eu que sou um cara que adoro tecnologia. Então, se eu pudesse, a minha câmera é aqui atrás do computador e eu ia ficar deitado fazendo assim. Mas eu sei que isso não é saudável nem no curto nem no longo prazo, ainda mais que eu tenho outras responsabilidades, né? Como pai, marido, etc. Filho. Tem muitas outras coisas além desse mundo virtual aqui. É porque eu lembro que eu ouvi isso algumas vezes de você, Jadil. Esse mundo virtual aqui, ele é muito efetivo em te dar algumas pequenas pílulas de recompensa. Então, quando a gente investe tempo nesse mundo virtual aqui de internet, de redes sociais, sempre pinga alguma recompensazinha, um elogio mais vago ou uma validação de alguma coisa que você disse. E às vezes isso é mais fácil, porque são pessoas que não te conhecem de verdade. Elas têm uma imagem que é a imagem que você passa aqui online. E muitas vezes no seu convívio social verdadeiro ali, offline, no seu convívio familiar, e são pessoas que te conhecem muito melhor, tem muito mais background da sua personalidade, e isso tem todo um, um ponto positivo e pontos negativos também, porque são pessoas que não conhecem só o seu lado vencedor na internet, as coisas que você fez direito, elas conhecem o seu lado feio também, muitas vezes. Então, eu tenho tentado abraçar mais esse lado feio ultimamente e sair um pouco desse mundo virtual e para o mundo do convívio real com as pessoas, e é uma coisa difícil de fazer. É um desafio, não dá para negar. E ter essas ferramentas assim ajudam. Eu instalei há algum tempo atrás o próprio software do Android de controle de tempo, assim, para você não passar mais tanto Eu uso celular. também. Uhum. É uma coisa que me ajudou a perceber o quanto tempo, teoricamente, poderia ser usado com outras coisas, eu perdia com coisas inúteis. Tipo, o tempo que eu passava no Twitter, o tempo que eu passava no Reddit, o tempo que eu passava vendo vídeos aleatórios no YouTube, só deixando passar um depois do outro, assim, sem objetivo nenhum, sabe? Então, são análises que vale a pena a gente fazer de tempos em tempos, né? Porque, às vezes, você está perdendo, você está gastando, por assim dizer, a sua moeda mais válida, que é o seu tempo, com coisas que não vão te trazer retorno de forma alguma. Então, você tem que dosar. Às vezes, você gastar um tempo sem fazer nada pode ser tudo o que você precisa, mas você gastar muito tempo sem fazer nada pode te limitar de fazer outras coisas necessárias também. Eu acho que é importante você ser intencional em relação à utilização, assim. Tipo, nada de errado em navegar no Reddit, no Twitter ou qualquer outra rede social. Mas, tipo, tá fazendo isso por quê? Porque tá entediado? Você tá buscando alguma coisa ou só tá vendo o que tem, sabe? Isso acontece mais do que a gente se dá conta, às vezes. A gente é meio viciado em dopamina, né? E essas coisinhas liberam pequenas pílulas disso. Então, você se sente bem quando tá fazendo, e você se sente mal, como se estivesse perdendo alguma coisa quando você não tá. Realmente parece um vício, de fato. E
essa situação onde a gente se coloca, onde você precisa ficar alimentando esse sentimento constantemente, acaba gerando quase que uma dependência dos mecanismos que trazem essa sensação pra gente. Pode ser o celular, mas pode ser outra coisa, né? Porque o celular acaba sendo uma grande fonte dessas micropílulas que você mencionou que te faz se sentir melhor rápido. É um vídeo engraçadinho, tipo, já reparou quantos joguinhos de celular tem que tem, tipo, o jogo em si é uma mecânica simples, uma física simples, mas ele tem algum tipo de movimento, varetas, bolinhas ou qualquer coisa assim que criam determinados padrões de movimento que é prazeroso observar. Então, é esse tipo de, de coisa que me vem à cabeça quando eu penso assim em vício digital, sabe? E aí, claro, tem aquela coisa de a própria relação social que você tem com outras pessoas criada através da internet. Que ao mesmo tempo que você pode conversar sobre os assuntos que você tem interesse, também é uma relação onde você tem armas para se defender, como se fosse que assim, tipo, o pessoal não tá concordando comigo, tá brigando comigo aqui, vou fechar, desligar, excluir. Quando isso é uma possibilidade, isso acaba também te viciando a entrar em interações não tão saudáveis assim, porque você sabe que ou você pode atacar ou fugir sem ser você mesmo. Porque as pessoas não engajam da mesma forma em discussões nesse nível pessoalmente. Porque é muito difícil lidar com a carga emocional que isso tem pessoalmente, mas a distância. Eu gosto de uma música do Engenheiros do Havaí, do Humberto Gessinger, que ele fala sobre a coragem que a distância dá. E é bem isso, né? Tipo, tem coisas que você não faria se você tivesse provavelmente cara a cara. Pelo simples fato da empatia. É um outro ser humano que está do outro lado. Você sabe como é se sentir assim. Às vezes você esquece, mas você sabe como é se sentir assim. E pela internet você não tá vendo esse ser humano, né? É um nick. É uma foto que às vezes é de uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa, é um personagem, tipo, é um anime, é um Homem de Ferro, sei lá. Dependendo do que tá ali. Nada contra quem utiliza nicks aleatórios assim e tal. Então é uma forma de você, sei lá, se proteger em relação à privacidade. Mas isso também cria um distanciamento da sua persona digital de quem você realmente é. Isso nem sempre é bom, sabe? Eu, ao menos, não gosto tanto assim de criar nicks, por exemplo, ou perfis em locais que não seja eu. Eu gosto de usar o meu nome e eu gosto de usar a minha foto. Eu não sei porquê, mas eu nunca tive vontade de criar um alter ego desse gênero, assim, igual acontece. Me pergunto se é pela forma com que eu cresci, como eu aprendi a interagir com as pessoas. Quando fui pra internet, não era algo banal, talvez como é para algumas pessoas hoje. Para mim, tipo, entrar na internet era algo especial. Você quase se vestia para entrar na internet. Deixa eu passar um perfume aqui, porque vai ser um momento interessante. Hoje em dia é uma coisa mais normal, né? Banal, tal, assim. E aí acaba. Eu tava reparando anteontem, que eu tava jogando com alguns amigos meus ali através do Discord. Quase todos têm um nick que não é nada a ver com o nome deles. Ou a foto, não tem nada a ver com o nome deles. E o meu é Dio, com minha foto. Esse ponto que você falou gerou até uma discussão recente, né, no Twitter, né? Gerou lá uma troca de farpas, porque tinha lá o time dos nomes aleatórios com foto de personagem de anime e o time das pessoas que usam o próprio nome e usam a própria foto. E, enfim, uma conversa totalmente sem sentido. Quando você para avaliar, cara, não tem certo ou errado. As pessoas, elas acessam a internet por motivos distintos. Se você quer usar uma foto de um avatar de anime, você se sente bem assim? A internet é uma ferramenta de escape para você, talvez, de uma realidade que você tem, que você precisa se distanciar dela para você se sentir mais, sei lá, mais confortável. Cara, a internet está aí para isso também. E se, tipo, no meu caso, a internet é uma ferramenta que eu uso para estabelecer conexões com Edson. Eu uso um apelido, que é o Ed, que foi dado para mim há muitos anos atrás, e que eu acabei adotando ele em praticamente todas as minhas redes É tipo um sociais. apelido, né? Que é meio que a abreviação do seu nome ali e Isso, mas tal. não é um avatar, continua sendo eu. Ed é só meu nome escrito de um jeito Claro. diferente. E a Eu foto também acho é que não tudo meu. tem essas de tipo certo ou errado em relação a isso. Eu não me importo com o que as pessoas utilizam, assim. Mas, assim, em nível pessoal, eu gosto quando é um nome e uma pessoa, uma foto de alguém do outro lado.
eu tenho maior facilidade de, tipo, eu vejo no nosso fórum, por exemplo, a gente até tem não é bem uma regra, meio que uma recomendação, tipo, use o seu nome, use sua foto. Não tô dizendo que é errado, como mencionei antes, reforçando a ideia, porque eu não quero realmente ofender quem gosta de utilizar esse tipo de coisa. Eu só tô dizendo que eu sinto maior facilidade de me relacionar com gente que tem, tipo, foto assim mesmo, né? Do mesmo jeito que é mais fácil se relacionar com uma pessoa que tem, tipo, digamos, no Instagram, você vai conversar com alguém que tem uma foto e um nome, do que uma marca. Você não tá vendo, de repente, quem é. Tem essa coisa de pessoalidade, ela é uma coisa importante, sabe? Prova é que a gente tem muito mais seguidores no meu perfil do que no do Diolinux, no Instagram, por exemplo. Segue lá o Diolinux, @Diolinux no Instagram. Bom, pessoas, acho que a gente teve uma conversa altamente filosófica que às vezes parece as conversas que eu tenho com o Dio em off. Esse episódio foi quase uma conversa normal que a gente tem ao longo da semana, assim. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse formato de episódio, da gente trocando uma ideia sobre a nossa visão da vida, as coisas que a gente observa, e sobre os conteúdos mais antigos do canal, também sobre os conteúdos do canal, dando uma outra visão sobre os conteúdos do canal. Deixa aí nos comentários, compartilhem esse episódio também com outras pessoas. O Geocast precisa da sua ajuda para crescer. O Geocast Precisa. é um produto muito querido aqui pela gente no Geolinux, e assim, eu, pessoalmente, como apresentador de Geocast, eu acho que ele ainda não está tendo todo o carinho que ele poderia ter do público do Geolinux, mas a gente está correndo atrás disso. A ideia é trazer episódios cada vez melhores, tanto tecnicamente quanto no conteúdo, para que vocês sintam todo orgulho de falar, eu escuto o Geocast e compartilhar o Geocast tudo quanto é lugar. É A gente isso. fazer esse podcast ser um dos Pô, uma maiores. coisa legal que o pessoal pode fazer aí é deixar nos comentários perguntas também. No episódio em questão, você deixa, a gente depois no episódio seguinte pode ler algumas, de repente. Pode ser uma interação bacana, acho uma dinâmica legal. Eu gosto muito de conversar com o pessoal que acompanha a gente. Sempre fazem perguntas difíceis. Isso me faz correr atrás de informação, geralmente. Me ajuda a melhorar. Então, fiquem à vontade para perguntar ou, enfim, sugerirem assuntos, igual o Ed falou ali. De repente, vocês gostariam de ouvir a gente dissertar do jeito que só a gente disserta sobre algum assunto que vocês achem interessante. Então, sugestões são bem-vindas sempre. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nós nos vemos no próximo Geocast.